O grande patriarca explicou que, por não haver rastros, ele sentia que a centopeia estava ali. Ele perguntou ao patriarca se havia visto qualquer vestígio nos últimos 3 dias, e ele respondeu que não, nem mesmo um animal, fezes ou marcas territoriais. Foi nesse momento que o patriarca percebeu o que estava acontecendo. O grande patriarca comentou que isso era exatamente o que fazia sentido. Não havia lógica em não haver nenhum sinal de animal em uma montanha tão grande. O patriarca concluiu que poderia ser obra de um animal territorial, e o grande patriarca suspeitava que todos os outros animais tinham fugido ou se tornado alimento para a centopeia. Ele deu um tapinha no ombro do patriarca e garantiu que a centopeia da mancha azul definitivamente estava ali. Ambos se encheram de esperança, acreditando que poderiam salvar Han. O patriarca exibia uma expressão triste, mas cheia de determinação, como um pai que ainda tem esperança. De repente, sentiram o chão tremer. Ficaram em alerta e começaram a entrar em pânico quando rachaduras apareceram no solo. A área ao redor da fogueira começou a desmoronar, mas logo se ergueu do chão. Todos estavam confusos sobre o que estava acontecendo. Um membro do corpo da criatura surgiu do chão, seguido por outro. Apontaram aterrorizados para a criatura que emergia. Até o grande patriarca estava nervoso. Mais membros apareceram. Era a gigantesca centopeia da mancha azul, e, meu Deus, ela era enorme. De volta à academia, o garoto reclamava do caos que estavam causando. Ele se perguntava o quão grande a centopeia era, já que o barulho era tão intenso. Ele comentou como havia indicado o lugar para procurarem, mas parecia que estavam revirando a montanha inteira. Como um verdadeiro entusiasta de criaturas venenosas, ele estava curioso e desejava muito ver a centopeia gigantesca. De volta à montanha rochosa, a batalha havia terminado. Eles derrotaram a centopeia da mancha azul, mas não sem ferimentos. Conseguiram pegar o núcleo, um pequeno cristal azul, que foi colocado em uma caixa de madeira. Os homens choraram de alívio, pois finalmente poderiam salvar Han. O patriarca pediu ao grande patriarca que fosse para Sichuan primeiro para tratar os guerreiros feridos. O grande patriarca ficou confuso, mas o patriarca explicou: rancores são esculpidos no sangue, e favores, na pedra. É assim que vivemos. Em resumo, ainda tinham pendências a resolver. O grande patriarca finalmente entendeu e admitiu que quase cometeu um grande erro ao se focar apenas em Han. Concordou que seria justo receber o jovem guerreiro como convidado e conceder-lhe o que ele desejasse. Enquanto isso, o jovem guerreiro estava em um dilema. Ele acabará de se tornar o pai de 3 filhotes de centopeia da mancha azul. Elas eram pequenas, parecidas com lagartas, e muito adoráveis, especialmente pelo jeito como se esfregavam em seu rosto. O garoto lembrou-se de algo enquanto olhava para o pote em casa. Quando voltou, ele limpou os ovos e os guardou cuidadosamente na mesa de cabeceira e, quando ele acordou, todos haviam eclodido. Uma das centopeias estava felizmente deitada na cabeça do garoto. Ele havia sentido sua presença, mas não esperava que os ovos chocassem tão rapidamente. Olhando para elas com um bico no rosto, tentou tirá-las dos ombros, mas havia um problema. Elas se agarravam a ele e não queriam sair, pois o consideravam seu pai. Um breve resumo do que aconteceu na noite anterior. O garoto estava muito curioso sobre aquele novo tipo de centopeia, tão enorme que poderia engoli-lo inteiro. Ele disse a si mesmo que, se suportasse aquilo, não seria mais o Spice Faber. No esconderijo da centopeia da mancha azul, ele a procurou e, impulsivamente, chutou um inseto. Estava irritado, incapaz de conter sua curiosidade. Sua tocha caiu porque ele perdeu o equilíbrio, mas ficou aliviado ao ver que os 3 ovos que havia encontrado estavam a salvo. Felizmente, a chuva havia parado. Caso contrário, ele poderia não ter conseguido salvar nenhum deles. Foi então que percebeu algo. Não era hora de ficar distraído. Levantou-se rapidamente para voltar e limpar os ovos. Prendeu-os firmemente à cintura e disse a eles para esperarem só mais um pouco, prometendo dar-lhes um banho em breve. Voltando ao presente, embora não pudesse ver a centopeia viva da mancha azul, estava feliz por ter salvado os ovos restantes. Pediu que todos lhe dessem espaço, pois sabia que não precisava alimentá-las até que mudassem de pele 2 vezes. Contudo, estava sendo um incômodo, já que as centopeias continuavam se agarrando ao seu corpo. Então, teve uma ideia: se entrasse na água, elas o deixariam em paz. Com um sorriso malicioso, decidiu tomar um banho. Uma das pequenas centopeias, sem entender o que isso significava, estremeceu. Algumas horas depois, o patriarca ancião chegou à academia e caminhou até o pavilhão. Ele bateu na porta e perguntou se o jovem guerreiro estava lá dentro, mas não obteve resposta. Esperou um pouco, alcançou a maçaneta e decidiu entrar.
Olhando ao redor, viu ervas, potes e até remédios, o que o fez se perguntar se o jovem guerreiro era um praticante da medicina. Pensou em como era rude entrar sem permissão, então decidiu voltar mais tarde. No entanto, ouviu sons vindos de um dos potes, o que chamou sua atenção. Virou-se e abriu o pote, ficando surpreso com o que encontrou, uma aranha. Em seguida, sua atenção se voltou para as gavetas. Ao abrir uma delas, encontrou um lagarto. Continuou olhando ao redor e abriu outro pote, que continha besouros. Também havia ovos e cobras secas. Era inacreditável. Ele não conseguia entender como o jovem guerreiro estava criando animais venenosos e seus filhotes. Mesmo Clantang, que era familiarizado com criaturas venenosas, só havia conseguido extrair venenos, sem descobrir uma maneira de aumentar a produção de ovos daquela forma. Ele pensou que havia salvo a vida de sua filha graças a um pequeno encontro de sorte, mas percebeu que a verdadeira sorte foi encontrar o jovem guerreiro. Nesse momento, o jovem apareceu e o chamou. O garoto ficou preocupado ao ver que o braço do ancião estava enfaixado. O patriarca respondeu que não era nada grave e tranquilizou o jovem. Jovem guerreiro que precisava lhe contar algo, mas foi interrompido no meio da frase ao sentir uma energia ominosa. A entrada atrás do garoto foi atingida por uma explosão, e lentamente uma silhueta começou a surgir. Quando o corpo foi revelado, parecia a figura de um ogro. Tinha um olho só e o lado esquerdo do rosto estava queimado. O ancião imediatamente empurrou o jovem guerreiro e gritou para que ele corresse. O jovem estava surpreso e confuso. O monstro emitiu um som alto, assumindo uma postura de ataque, e deu um passo à frente. Seus movimentos eram rápidos. Ele atacou com a mão, mas o ancião bloqueou o golpe com o braço que ainda não estava ferido, embora sentisse muita dor. O monstro então empurrou o ancião com força, jogando-o para longe. A área ficou coberta de poeira, fazendo o ancião tossir e até cuspir sangue. O ancião descreveu o monstro como sendo tão forte quanto seu próprio pai e ordenou ao jovem guerreiro que fugisse. No entanto, quando a poeira baixou, revelou o jovem guerreiro sendo segurado pelo pescoço e levantado no ar pelo monstro. O garoto tossia enquanto o monstro ria alto. O monstro falou, dizendo que havia ouvido rumores de que os bastardos do clã Tang haviam chegado a Yan. Ele zombou, mencionando que ninguém esperaria que o filho do soberano divino dos 1000 venenos estivesse ferido e sozinho. O ancião respondeu que não sabia quem ele era e perguntou por que ele e o jovem guerreiro estavam sendo alvo. O monstro perguntou se ele não conseguia reconhecer pelo rosto e pelos punhos, então se apresentou como Hakasa Tunan, a mão sangrenta. Ele revelou que foi o pai do ancião quem o deixou com aquela aparência. O ancião reconheceu o nome. Ele havia ouvido falar que Tunan tinha sido atingido por um golpe venenoso na cabeça e caído de um penhasco, mas, aparentemente, ele ainda estava vivo. O ancião implorou para que o jovem guerreiro fosse poupado, oferecendo sua própria vida em troca. Mas Tunan recusou. Ele jurou matar qualquer um que tivesse qualquer relação com o clã Tang, mesmo que fosse apenas de passagem. Naquele momento, o ancião amaldiçoou aquele demônio em sua mente. Naquele contexto, demônio se referia a um artista marcial poderoso que trazia destruição ao mundo. Ficou claro que Tunan não tinha intenção de soltar o jovem guerreiro. Nosso protagonista estava pálido devido à falta de ar. Tunan riu alto e declarou que o garoto morreria. O jovem guerreiro, já fraco, implorou por sua vida, mas estava a poucos segundos de perder a consciência. De repente, 3 pares de olhos ferozes apareceram. As 3 pequenas centopeias avançaram pelo braço de Tunan. Era o momento delas brilharem. Essas centopeias, pequenas mas ferozes, atacaram e morderam Tunan em várias partes do corpo. O monstro ficou confuso ao vê-las e largou o jovem guerreiro, furioso, gritando que centopeias não poderiam machucá-lo. Mas, de repente, seu pescoço começou a ficar violeta e ele cuspiu sangue. Tunan caiu no chão, gemendo de dor. O jovem guerreiro estava surpreso e confuso ao ver que ele havia morrido. Ele se afastou rapidamente e perguntou ao ancião se aquele era realmente um homem mau. O ancião, que havia testemunhado tudo, estava incrédulo. Sua mandíbula caiu e se transformou em uma. Soron confirmou com um sorriso de orgulho e explicou que, ao fazer isso, ele conseguiu criar um lagarto com uma coloração única. Tang Shol ficou impressionado e exclamou que criar algo assim é um feito incrível. Ele perguntou como Soron sabia que isso iria funcionar. Soron respondeu que não tinha certeza no início, mas que tinha estudado os padrões e o comportamento dos lagartos antes de tentar. Ele disse que era apenas uma questão de tempo e paciência. Tang Shol balançou a cabeça, admirado, e comentou que o jovem realmente tinha habilidades excepcionais. Depois de um momento,
Shaw perguntou novamente sobre as centopeias e como ele conseguiu criá-las. Soron explicou que encontrou os ovos da centopeia de mancha azul e os trouxe para casa. Ele sabia que precisavam de um ambiente controlado para sobreviver, então fez o melhor para recriar as condições ideais para elas. Ele mencionou que, mesmo sendo venenosas, as centopeias o reconhecem como uma figura parental, provavelmente porque ele cuidou delas desde que eram ovos. Tang Shaw, surpreso, disse que mesmo o clã Tang, famoso por seu conhecimento sobre venenos, nunca conseguiu algo assim. Ele comentou que Soron tinha uma conexão única com essas criaturas. Soron apenas deu de ombros, dizendo que talvez fosse sorte. Shaw então perguntou se Soron planejava criar outros tipos de criaturas venenosas. Soron respondeu que ainda não tinha decidido, mas que gostava de aprender mais sobre cada espécie com que tinha contato. Ele acrescentou que havia muito a descobrir sobre o mundo ao seu redor e que estava animado para explorar mais. Enquanto conversavam, Tang Shaw percebeu que o jovem não era apenas talentoso, mas também curioso e determinado. Ele pensou consigo mesmo que alguém como Soron não deveria ser apenas um convidado, ele deveria fazer parte do clã Tang. O ancião sentiu uma mistura de admiração e gratidão por ter encontrado alguém tão especial.